Fala pessoal! Hoje vamos falar dos pombos comuns que estamos acostumados a ver. Eles tiveram sua origem no Mediterrâneo europeu há mais ou menos 300 mil anos atrás. E há cerca de 5 mil anos já eram criados pelos homens. Foi trazida para o Brasil no século XVI, onde acabou escapando para a natureza e se tornando selvagem e competindo com nossas espécies nativas. Alguns serviram como pombos-correio e desempenharam funções importantes durante as guerras. Hoje é uma ave que vive em associação com o homem e se tornou uma praga invasora nas cidades. Ficam principalmente nas praças, onde transmitem parasitas para as pessoas. Logo você deve ficar longe deles. As pessoas precisam parar de alimentá-los, pois estão ajudando a infestar as cidades. Esses pombos da família Columbida são aves que conseguem até ter pensamentos complexos, como percepção de espaço e tempo. O que é muito interessante, o nome científico dele é Columba livia, mas é chamado de pombo comum, pombo doméstico, pombo das rochas ou simplesmente pombo, e existem 12 subespécies deles. As linhagens selvagens vivem no sul e oeste da Europa, Ásia e norte da África. É um bicho diurno que pesa de 200 a 430 gramas e mede cerca de 38 centímetros. Tem cabeça pequena e redonda, os pés também são pequenos, com asas curtas e fortes. É um animal bem compacto. As linhagens domésticas têm cores muito variadas devido à pouca seleção natural. Tem pombos brancos, marrons, acinzentados e manchados, entre outras cores. Suas penas normalmente têm tom cinza, mais claro nas asas e com cauda riscada de negro. Cabeça e pescoço mais esverdeados, têm reflexos metálicos na plumagem. Seus olhos são cinza azulado com íris laranja ou vermelho, mas isso pode variar entre os pombos. Existem poucas diferenças visíveis entre machos e fêmeas, já que a fêmea adulta é quase idêntica ao macho. É encontrado em todos os continentes, menos na Antártica. Na natureza preferem ambientes abertos e semiabertos. Ficam em brechas entre pedras para se empoleirar e se reproduzirem. Nas cidades se abrigam em prédios, junto a equipamentos de ar-condicionado, beirais de telhados e mais uma infinidade de abrigos que ele pode encontrar. Vivem cerca de 16 anos na natureza, mas nas cidades é só 3 a 5 anos devido à má alimentação. No meio selvagem eles comem grãos e sementes, mas nas cidades comem de tudo que não presta, por isso tem uma vida bem mais curta. Apesar de viverem menos, são muito mais abundantes no meio urbano do que nos campos. E o motivo de não vermos filhotes de pombo é que eles só saem do ninho quando já estão grandes, mas dá para diferenciar os mais jovens dos mais velhos pela plumagem, que nos jovens é mais acinzentada e menos chamativa. A reprodução acontece durante o ano todo dependendo da disponibilidade de alimento. Quanto mais comida, mais eles se reproduzem. Na época de reprodução formam pares monogâmicos. Ambos os pais cuidam do filhote por um tempo. A fêmea coloca cerca de 2 ovos que eclodem depois de 18 a 20 dias. Isso ocorre 5 a 6 vezes por ano. Os filhotes saem do ninho com 4 a 5 semanas. Para fazer ninhos utilizam locais que simulam bem os penhascos em que eles vivem na natureza, espaços entre os equipamentos de ar-condicionado e paredes, buraco de paredes de obras abandonadas, avanços e beirais de prédios, em cima de aparelhos de ar-condicionado, entre abas de telhado, junto a espaços abertos em terminais de ônibus, parapeitos das janelas dos edifícios. Os períodos de pico da reprodução são na primavera e no verão. A incubação é compartilhada por ambos os pais. O ninho é feito de palha e gravetos. Os filhotes, quando nascem, são amarelos pálidos com manchas escuras. Eles são alimentados com leite de bucho, que é uma secreção expelida pelas aves amamentadoras. É muito comum também eles cruzarem com aves selvagens. Tanto nas cidades quanto na natureza ele também tem predadores como ratos, falcões peregrinos, gatos e carcará, entre outros. É comum vermos pombos faltando os dedos. Isso acontece quando linhas ou cabelos nossos se prendem em seus pés e causam problemas de infecção e gangrena que resultam em mutilação, mas na maioria das vezes eles sobrevivem a isso e vivem de boa. Tem grande habilidade em encontrar o caminho para casa mesmo estando a longas distâncias, mas pombos selvagens são sedentários e evitam voar muito longe de sua área para economizar energia, pois na natureza a comida é escassa. Essas aves selvagens são aves de caça, sendo usados para alimentação humana. Mas tem pessoas que comem pombos da cidade que são cheios de parasitas. Pode até transmitir a toxoplasmose caso você com a carne crua. As fezes deles podem transmitir histoplasmose, criptococose.
e psitacose, febre do Nilo Ocidental, meningites e influenza. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.